Oi mamães, oi papais, tudo bem com você que está aqui me assistindo? Eu sei que tem alguns papais também que estão assistindo alguns vídeos meus, o que é ótimo, sejam bem-vindos também papais. Gente, nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que é um pouco polêmico, é algumas questões que eu venho passando assim ao longo desse tempo, crescimento da Eduarda, o desenvolvimento dela. Por mais que muitos de vocês falam que a Eduarda está se desenvolvendo muito bem, e ela está assim, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu vim aqui falar isso com vocês. Mas ainda assim, tem alguns comentários e algumas coisinhas assim, pessoas do meu dia a dia, tá? Que convivem comigo aqui no YouTube. Eu não tive isso, muito pelo contrário, vocês sempre me passam uma energia muito positiva. E eu quero falar sobre isso porque eu tenho certeza, mesmo você que não teve um filho prematuro, tenho certeza absoluta que você já passou por isso, esse tipo de comentário que outras mães às vezes fazem e é muito chato assim, e a gente fica um pouquinho abalada, às vezes a gente exige muito do filho. Olha, então a gente precisa filtrar melhor essa situação, né? Isso foi o que eu trouxe pra mim. Quero compartilhar isso aqui com vocês, espero muito que você goste do meu vídeo. Vou pedindo pra você deixar o seu like aí logo no início do meu vídeo pra você não se esquecer. Se inscreva também no meu canal que tem muitas dicas aqui sobre maternidade, produtinhos de higiene, né, rotina. Tem o aniversário da minha filha também que eu compartilhei com vocês. Então é tudo isso que tem aqui no meu canal. Vem comigo e a gente vai fazer esse bate-papo hoje. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que eu não passo por isso dentro da minha família, até porque eles acompanharam todo o processo, tudo que aconteceu comigo, né, desde a minha gravidez, o nascimento da minha filha, o desenvolvimento dela. Então não tem nada a queixar em relação à minha família, que é uma família assim tá sempre ali participando de tudo, né? Vibra comigo com todas as conquistas. E tudo que o nosso filho aprende é uma conquista. É uma conquista para eles, é uma conquista pra gente, e eu sempre falo isso, inclusive lá no meu Instagram, eu compartilho tudo com vocês, né? Primeira vez que a Eduarda pega o alimento na mão, quando ela começou a engatinhar, quando ela se sentou, eu compartilho como uma forma de registro e também como forma de me conectar aí com vocês. Eu sei que muitas mães me acompanham, teve filho prematuro ou está passando por isso, e mães também que não passou por isso, mas que fala assim, é muito bom, a gente vibra aqui do outro lado quando vê o desenvolvimento da Eduarda. Mesmo eu sabendo, eu tendo esse conhecimento de todos, né, esses desenvolvimentos dela, os avanços dela, também os limites e as dificuldades que ela tem, que isso é de toda criança, independente se ela nasce a termo ou se ela nasce um prematuro extremo, como foi o caso da minha filha. Se você não sabe muito bem da história, o que aconteceu comigo, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, vou deixar no card, lá você vai entender um pouquinho melhor. A minha filha nasceu de 31 semanas, então eu já sabia que ela teria algumas dificuldades e algumas limitações, né? E essas limitações iam ser correndo de acordo com o tempo. Eu sempre expliquei tudo isso para pessoas próximas a mim, para minha família, que estava sempre ciente. Só que uma pessoa, por exemplo, do meu trabalho, ou pessoas que são colegas minhas, que não convivem, não sabem muito bem o que é ter um filho prematuro, porque há sim uma diferença, ela está recuperando muito tempo perdido, assim como o próprio pediatra falou comigo, ainda assim ela demorou um pouquinho, por exemplo, a se sentar, ela demorou a engatinhar, e ela está com 1 ano agora, ela está com 1 ano e 3 semanas, e ela está começando a querer ficar esticadinha, ficar em pé. Eu, Daiane, sempre respeitei o tempo da minha filha, né, porque eu acompanhei tudo isso e eu vibro a cada conquista dela. Só que no meu trabalho, eu já passei por algumas situações e pessoas assim que vêm me perguntar, que é um pouquinho chato, assim, eu sempre tento responder, as pessoas não têm culpa até pelo fato, às vezes, de não entender, né, como esse universo de mamães e de filhos prematuros. Primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre competição entre uma mãe e entre outra mãe. É algo assim que se torna até natural, mas que pode ser um pouquinho chato e desgastante para quem está do outro lado escutando. Você que é mãe, é sempre bom você pensar o que você vai falar com outra mãe, porque a gente não sabe a situação que cada pessoa esteja passando. Porque a gente sabe que nenhum filho é igual ao outro. Você pode ter 2, 3 filhos, eu tiro isso pelas minhas irmãs, eu tenho apenas a Eduarda, mas cada uma tem um jeito diferente de encarar as coisas, uma personalidade diferente e cada uma tem o seu tempo. A mesma coisa é a criança, né? Então eu levo muito para esse lado também, por isso a gente não deve comparar o meu filho com o desenvolvimento do seu filho. Isso é uma questão bem complicada, é um pouco chato também, então não é legal a gente fazer certos tipos de comentários. Um bebê prematuro, ele demora um pouco mais para se sentar, para andar, para engatinhar, para falar, mas isso não impede do seu filho acompanhar, né, uma outra criança que tem a idade
corrigida para a sua idade cronológica do seu filho. Fui preparada para isso, já no hospital eles conversaram comigo sobre isso, porque é um pouco confuso. Vou te explicar melhor. Eduarda hoje está com 1 ano de idade, no entanto, ela está com 10 meses de idade corrigida. Então, o que é que um bebê de 10 meses naturalmente faz? Um bebê normalmente faria com 10 meses. Muitas vezes um bebê de 10 meses ele já está engatinhando, às vezes já está até andando. E aí é onde começam as comparações, né? Comparações às vezes que vêm até de forma natural. Um comentário que você faz ali, começa a competição de mãe com mãe. Isso é algo que não deveria existir, né? A gente tem que vibrar pelas conquistas dos nossos filhos e pela conquista do outro filho também, porque a gente não sabe o que cada mãe passou e nem o que ela está passando naquele momento. É mais ou menos isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. E recentemente eu passei por uma situação assim que eu quero retratar aqui nesse vídeo. Me perguntaram quantos meses Eduarda estava, e naquela época eu falei que ela estava com 8 meses, 8 meses, 8, 9 meses. E falou assim, e aí, ela já está engatinhando, nossa, é muito bom essa fase, né, que a criança já vai se desenvolvendo, ela quer explorar as coisas, já está engateando. E eu falei, não, ela está começando a sentar, né, ela está começando a ficar firminha, e essa pessoa já sabe, né, que ela nasceu prematura, mas às vezes, gente, é por falta de informação, tá? Não acho que essa pessoa fez por mal, por isso a gente precisa estar muito bem, muito conectada, em sintonia com o nosso filho, para que a gente não se sinta mal com isso, não se sinta uma mãe ruim por achar que seu filho não está desenvolvendo ali como o filho da sua vizinha, né, da outra mãe que você conhece. Também a gente não pode exigir muito, porque cada criança tem o seu tempinho. No momento em que eu falei isso, houve uma surpresa, né? E falou, porque o meu filho ele já está engatinhando, então não vamos fazer comparações, né? E aí, se você não estiver muito bem com você, em sintonia ali conectado com seu filho, com as características, limitações e evoluções dele, é onde você passa a se sentir uma mãe ruim. Nossa, mas o meu filho ele não está fazendo isso ainda, nossa, ele está muito atrasado. Isso vai, mesmo se você não tem um filho prematuro, tá? Acho que você já compartilhou de algum momento aí da sua vida com seu filho também. E também a gente tem que se preocupar muito em não se cobrar muito da criança, porque ela tem o tempo dela. Eu não posso exigir que ela acelere os processos só porque o meu outro filho foi mais rápido, foi mais lento, ou o filho da vizinha, o filho da outra mãe, da minha colega, se desenvolveu melhor. Tá? Isso a gente se pressiona muito e também exige muito da criança. Comentários do tipo também, o meu bebê começou a andar com tantos anos, e o seu? Acho que é um tipo de pergunta também complicada da gente fazer. Para algumas mães pode ser super tranquilo de responder, mas se é algo que você já vem lutando com aquilo, igual a Eduarda fez terapias, Eduarda fez várias coisas para poder evoluir, né, e para poder acompanhar uma criança de 1 ano, que é o que ela tem hoje. Ainda assim, gente, eu acho que a Eduarda, ela se desenvolve tão bem, tão rápido, ela me surpreende todos os dias. Eu acho que exatamente por pensar assim, é que eu vibro tanto com as conquistas dela, e eu tô sempre ali, isso meu amor, nossa, você pegou a bananinha com a mão pela primeira vez, nossa, Eduarda tá engateando, tudo é uma conquista. Então, aprenda a valorizar os seus filhos, né, as evoluções deles, os limites. Aquilo ali é que seu filho está ultrapassando os limites. Eu vejo dessa forma. Então, não tem que haver competição, né? Então, sempre quando a gente for conversar com outra mãe, só se perguntar, mas o seu, quanto tempo ele andou? Com quanto tempo ele começou a falar? Sempre há uma disputa. Primeiro é sentar, depois engatinhar. Quando começou a dar os primeiros passinhos? E aí, quando que começou a falar? Qual foi a primeira palavrinha? A forma como eu vejo a maternidade é algo que a gente tem que se apoiar e a gente tem que vibrar pelas conquistas do outro. Eu não sei o que aquela mãe passou com aquele filho, quais os probleminhas que teve ali, às vezes desde a gestação, um processo, mas eu quero deixar claro também que por mais que você tenha que respeitar o tempo do seu filho, é muito importante saber que a gente tem profissionais que podem ajudar. A minha filha, ela foi muito auxiliada, ela foi muito ajudada em relação a isso. Para quem não sabe, eu levava ela nas sessões de TO, que são as terapias ocupacionais, era onde fazia os testes sensoriais dela, por exemplo, cores, acompanhamento, se ela ia acompanhar bem com os olhinhos, sons, né, se ela acompanhava tudo isso, os processos de sentar, se ela era durinha. As sessões com a fonoaudióloga me ajudou muito com a deglutição, a mastigação dela. Hoje, né, eu vejo reflexos sobre isso, então foi muito importante aquele cuidado que eu tive, porque muitas pessoas podem vir e falar, Dai, você está falando isso porque sua filha teve um acompanhamento, você teve sessões de fisioterapia, terapia e fonoaudióloga. Sim, tive tudo isso, mas se você que não tem, percebe que seu filho ali realmente
tem um atraso maior, ele é mais lento para fazer algum tipo de coisa, não permita sim que outras pessoas fiquem falando. Você que conseguir visualizar isso, leve sim no profissional, dá uma olhadinha, não custa nada olhar e ver o que pode ser feito, algo para ajudar. Isso não quer dizer que seu filho tem alguma limitação ou que ele tem algum problema, mas é algo que você vai conseguir ele conduzir melhor. Tanto que Eduarda, na época que eu estava levando, ela respondeu muito bem, ela foi liberada das sessões, não foi necessário ficar nem 3 meses, eu não fiquei com a Eduarda na sessão. Então super indico e recomendo isso para vocês. Então esse era o bate-papo aqui no vídeo, né? Foi meio que um desabafo também, onde eu falei para vocês uma situação que aconteceu comigo. Se aconteceu uma situação aí parecida com você, né? Alguma mãe que veio e fez competição do filho dela com o seu, comenta aqui qual foi sua atitude. Espero que você tenha gostado do vídeo, compartilha se você gostou, se inscreva no meu canal para mais dicas como essa, dicas de maternidade, rotina, tudo isso relacionado a filhos, né? Mãe com filho, esse universo de mãe, de maternidade. Um beijo e até o próximo vídeo.